gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que é ser uma pessoa completa. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Vamos lá então. Qual que é a importância de ser uma pessoa completa? O que é ser uma pessoa completa? Quando eu digo ser uma pessoa completa, eu me refiro a você realmente ser completo no sentido de saber o que você faz na sua profissão em questão de técnicas, em questão de ética, em questão de todos os pontos, todos aqueles que a gente aprende na faculdade, né? Quando vai fazer um curso, a gente aprende tudo da parte técnica, tudo como a gente tem que fazer e tudo mais. A gente aprende todas essas coisas. Depois, quando a gente vai para a vida real, a gente vê que a gente aprendeu bem menos de 50% do que deveria, porque é muito importante que a gente saiba muitos outros assuntos, como por exemplo, você precisa entender de mentalidade, você precisa entender de autoconhecimento, você precisa entender de negócios, você precisa entender de empreendedorismo, você precisa entender de marketing, você precisa entender de N coisas que você não aprende lá e que muitas pessoas acabam esquecendo ao longo da vida e passa despercebido e foca só na parte técnica, só em saber fazer o seu trabalho tecnicamente. Nós somos o ponto principal na nossa vida. Sempre que a gente quer resultados diferentes na nossa vida, seja em qualquer área, a gente precisa primeiramente mudar internamente, mudar o que a gente é dentro, como a gente pensa, quais são as nossas percepções, como a gente está vendo todas essas questões, como a gente está pensando, como está a nossa autoimagem, tudo isso é muito importante. Enquanto você não alinha, enquanto você não ajusta tudo isso, você não vai ter resultados diferentes. Se você continuar pensando da mesma forma, se você continuar com as mesmas crenças, se você continuar fazendo tudo, pensando tudo exatamente da mesma forma, você vai ter exatamente os mesmos resultados. Então, se você está super satisfeito com todos os resultados da sua vida pessoal, profissional, amorosa, em todos os quesitos está tudo ok, significa que você tem que continuar fazendo o que você está fazendo porque está no caminho certo. Se você tem insatisfações em algumas áreas da sua vida, ou talvez em todas, ou talvez em uma, você tem que estar ciente de que você precisa mudar, mas não mudar o que você está fazendo externamente. Você precisa mudar internamente. Você precisa mudar suas percepções, precisa mudar o que você está pensando sobre isso, como você está reagindo frente às adversidades, como você está conduzindo os problemas. É isso que você tem que mudar. É só mudando essas questões internas que você vai conseguir ter resultados diferentes externamente, que você vai conseguir ter resultados significativos, que vão realmente mudar, que vão ser diferentes, que não vão partir de uma coisa diferente e vai voltar para a mesma coisa. Só assim que você vai conseguir ter coisas diferentes. Por isso que você precisa ser uma pessoa completa. Uma pessoa completa no sentido de você ser muito bom tecnicamente, saber o que você faz, fazer o seu trabalho muito bem feito, porque você precisa ser um excelente profissional para que você tenha bons resultados, colha bons resultados, para que você seja bem sucedido, para que você conquiste os seus objetivos. Com certeza você precisa ser um bom profissional, você precisa ser bom no que você faz. Então, claro que você precisa da técnica, claro que você precisa saber disso. Mas você não pode saber só isso, você tem que saber isso e também você precisa saber todo o resto. Você precisa entender que tudo vai partir de você. Então, se você sabe muito bem tecnicamente, mas você sabe fazer o seu trabalho muito bem tecnicamente, mas você não sabe o que fazer com isso, não sabe o que você vai fazer com todo aquele conhecimento que você tem acumulado. Você precisa tomar decisões e você é indeciso, você não sabe escolher, você não sabe decidir, você fica perdido. Você precisa entender que você tem que ir subindo os seus níveis de consciência, você tem que ir expandindo a sua mente, ou seja, cada fase da sua vida vai demandar de um nível de consciência diferente. Não é regra, porque a maioria das pessoas vai passando fases da vida, vai passando fases e fases e fases e fases e tá no mesmo nível inicial de consciência, ou seja,
não elevou nada, não subiu, não expandiu. Mas aí o que acontece? A pessoa tá vivendo no mundinho dela, com aquela mente fechada, aquela mente pequena, e não vai pra frente, e não tem resultados diferentes, e nada de diferente acontece. É tudo muito igual, é como se a pessoa estivesse vivendo uma eterna adolescência, porque ela não tem grandes responsabilidades, ela não tem grandes projetos, ela não tem grandes realizações, tudo gira em torno de trabalhar, ganhar um dinheirinho para pagar as contas e sobrar um pouquinho para se divertir. A vida gira em torno disso. E, gente, a vida com certeza é muito mais do que isso, né? A gente já conseguiu perceber que tem muito mais além disso, né? Quando você vai para faculdade, por exemplo, você está numa fase da vida, está numa fase de faculdade, é normal que nessa fase você ainda tenha uma mentalidade pequena, que você ainda não tenha grandes pensamentos, que você ainda não tenha grandes projetos, que você pense em terminar a faculdade, se formar e depois conseguir um emprego. Ok, até aí tá tudo certo. A partir do momento que você termina a faculdade, que você vai conseguir um emprego, depois que você se forma, você vai precisar trabalhar, obviamente. Então, é normal que você vá trabalhar em algum lugar, em alguma empresa, alguém que te deu um trabalho, tá, ok. Mas 3, 5 anos depois de estar formado, aí você já teria que estar pensando em elevar um pouquinho mais. Você já deveria estar pensando mais à frente, mais no seu futuro, quais são os seus planos, quais são os seus objetivos, quais são os seus princípios, os seus valores, porque aí você já teve um tempo de amadurecimento. Você já teve um tempo de faculdade, que é o tempo de você não estar muito nem aí para nada, mas depois que você começa a trabalhar, você já tem que mudar o seu foco, você já tem que ser mais responsável, você já tem que saber mais ou menos o que você quer da vida. E é aí que, ao invés de estudar só a parte técnica, a gente deveria buscar se conhecer melhor, a gente deveria buscar se entender melhor, saber o que realmente a gente gosta, o que realmente a gente quer da nossa vida, quais são os nossos princípios, o que é importante para nós, para nossa vida, o que a gente quer fazer daqui 20 anos, daqui 10 anos, o que a gente quer, o que a gente quer conquistar na nossa vida, aonde que a gente quer chegar. Todos esses pontos são muito importantes para que você consiga fazer uma análise da sua vida, do que você está fazendo, aonde você quer chegar, aonde você está, o que você tem que fazer para chegar lá. Tudo isso é muito importante. Só assim você vai conseguir traçar um caminho para você chegar nos seus objetivos. Mas é importante que você vá se trabalhando para que quando você está passando por essas fases, a sua mentalidade vá acompanhando, ou seja, você vai tendo percepções diferentes para cada fase, que você vai tendo mais clareza de tudo isso, que você entenda que são fases da vida, que são processos que precisamos passar por eles, mas que também precisamos evoluir e que os nossos objetivos vão mudar, as nossas escolhas vão ser diferentes, a gente vai ter prioridades diferentes, a gente vai ter sonhos diferentes, tudo isso vai mudando ao longo da vida. E se isso vai mudando, isso é bom porque significa que você está mudando a sua forma de pensar, você está mudando a sua forma de ver as coisas, tudo isso é muito importante. Por isso que quando você começa a ter essas mudanças de forma de pensar, mudança de ver as coisas, aí você quer evoluir no seu trabalho, aí você quer abrir o seu negócio, aí você quer ter uma empresa maior, aí você já tem um objetivo muito maior, aí na sua cabeça já está tudo muito claro, o que você vai conquistar, o que você vai ter, tudo isso já faz muito sentido para você e você sabe o que você precisa fazer para chegar lá. Tudo isso é muito importante, significa que você está subindo os níveis de consciência também, não só os níveis, não só subindo as fases da vida, mas que a sua mentalidade está te acompanhando, você está buscando, você está se melhorando. E é isso que é muito importante, porque se você vai abrir uma empresa, por exemplo, você tem que saber de muitas coisas, você tem que entender de N fatores. Então, cada segmento vai ter mais 1 milhão de exceções, mas sempre você vai precisar saber de muitas coisas que você não aprende na faculdade, por exemplo. Você vai ter muitas coisas você vai ir aprendendo na prática, mas o ponto importante é saber que
A gente é muito emocional normalmente e nós precisamos trabalhar isso, porque não podemos fazer escolhas emocionais, nós precisamos ser mais racionais na hora que a gente tem que decidir alguma coisa, escolher, tomar uma decisão importante. A gente precisa pensar de uma forma mais calculista, a gente precisa analisar com mais frieza, não agir só pelos sentimentos, pelas emoções. Você também tem que saber controlar os seus sentimentos para você saber o que você vai falar, como você vai falar, em que momento você vai falar, porque você vai precisar estar se comunicando com as pessoas o tempo todo e tudo isso vai ser muito importante para você, para sua carreira, para sua empresa, porque você está construindo, ou enfim, tudo isso vai ter relevância. Aí você, nos dias de hoje, é imprescindível que você trabalhe nas redes sociais, então você vai ter que entender de marketing, você vai ter que entender de comunicação nas redes sociais, você vai ter que entender de mais um monte de fatores aí que você também não aprende lá no curso. Então, por isso que é importante que você pare para analisar o que você já aprendeu, que provavelmente é a parte técnica, que é o que normalmente a gente aprende, e o que ainda falta aprender. E tudo começa por você, então se você não se melhorar, obviamente você não vai conseguir ter grandes resultados, você não vai conseguir executar grandes projetos, porque a gente precisa alinhar muito bem a nossa mentalidade com os nossos sentimentos, alinhar muito bem os nossos objetivos com a nossa forma de pensar, com a nossa mentalidade, com o que a gente tem de percepção de tudo isso. É muito importante, porque você só vai conseguir ter resultados realmente diferentes quando você se tornar uma pessoa diferente. E você só vai se tornar uma pessoa diferente a partir do momento que você começa a pensar de uma forma diferente, a partir do momento que você começa a expandir a sua consciência, assim, quando você começa a subir os seus níveis de consciência. Só assim você vai ir se tornando uma nova pessoa. E isso não vai parar. Você vai estar constantemente se melhorando, evoluindo e buscando. E aí você também não vai parar na parte técnica, mas você vai aliar as duas coisas e você vai estar sempre buscando os dois lados, porque você vai ter entendido a importância de melhorar você mesmo. Quando você começa a se conhecer um pouquinho melhor, a saber os seus limites, as suas dificuldades, a entender um pouquinho dos seus sentimentos, de onde vem tudo isso, por que acontece, como que você controla, o que você faz. Quando você começa a entender um pouquinho mais disso tudo, você vai conseguir perceber como isso faz diferença e como isso tem relevância, como isso impacta em todas as áreas da sua vida. Tanto é que a gente já sabe, já tem ciência, né, que é a nossa mente que comanda tudo. Tudo que a gente cria aqui dentro, todos os nossos sonhos, os nossos objetivos, tudo que tá aqui, que a gente pensa, às vezes aquelas coisas que a gente não fala pra ninguém, que a gente sonha e acha que é bobeira, por isso que a gente não pode falar para os outros, tudo que a gente imagina aqui dentro é possível de ser executado, de ser realizado, desde que você saiba que existe na sua mente, que você alimente e que você reforce isso como uma verdade. Quando você conseguir ter essa consciência, as coisas que você tem dentro da sua cabeça vão se realizar. E você vai saber o que fazer, você vai trabalhar muito duro, você vai estar no caminho para realizar. Porque se está aqui dentro, é possível sim de realizar. E é muito legal quando você começa, porque uma vez que a sua mente ali, pequenininha, abriu uma janelinha, mesmo que seja minúscula, vai ser como uma tampinha para expansão. E aí, a partir disso, você não vai mais parar e a sua mente também não, e você vai estar sempre subindo os níveis. E isso vai te trazer um crescimento muito grande, profissional e pessoal. Por isso que você precisa ser uma pessoa completa e precisa buscar melhorar a si mesmo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido um pouquinho o que eu quis dizer com esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e já encaminhe esse vídeo para um amigo, para ele também ter ideia do quanto é importante melhorar a si mesmo. Beijão e até a próxima!